se pronunciou pela inconstitucionalidade de vários projetos, sendo, inclusive, um projeto do vereador Olímpio, na BEM, do Juninho, que é o líder do prefeito, né? Então, quer dizer, não há dois pesos, duas medidas. O que há é a utilização de critérios técnicos. Se, de um lado, nós temos uma missão difícil, nós também queremos ampliar cada vez mais a possibilidade de atuação do parlamentar. Nós fazemos parte do parlamento, nós fazemos parte do legislativo e entendemos que devemos ampliar as possibilidades de atuação do vereador. Porém, nós temos a obrigação de protegê-lo também. Proteger não só o vereador, como proteger toda a nossa casa, toda a Câmara, para que ela cumpra a sua missão dentro dos estritos limites legais e constitucionais. Essa que é o grande problema. No caso dessas leis autorizativas, eu quero esclarecer o critério, mais uma vez, o critério que nós temos utilizado. Existe uma polêmica muito grande com relação à constitucionalidade das leis autorizativas. Há uma polêmica muito grande. Há muitos que defendem a sua constitucionalidade e outros defendem a sua inconstitucionalidade. Agora, há dois tipos de leis autorizativas. Aquelas leis que provocam despesas, que podem causar aumento de despesas, e aquelas leis autorizativas que não provocam aumento de despesas. O critério que nós temos utilizado desde o início dessa legislatura é no sentido de nos pronunciarmos pela tramitação das leis autorizativas que não provocam despesas, porque, com relação a essas aí, a doutrina e a jurisprudência oferece fundamento para que sejam defendidas com mais tranquilidade, apesar de ser também polêmica a matéria. Agora, com relação às leis autorizativas que provocam despesas, essa não há fundamento jurisprudencial e nem doutrinário que possa garantir, porque em todas as instâncias elas têm sido combatidas e têm sido, vamos dizer assim, derrotadas. Então, esses são os critérios que têm nos norteado. É só verificar em todos os pareceres que foram dados pela Comissão de Constituição e Justiça que poderão verificar que, com relação às leis autorizativas que não provocam despesas, sempre tiveram o parecer pela tramitação. No entanto, aquelas autorizativas que provocam despesas, nós somos obrigados a proteger a casa e o nosso colega vereador. Certo? É só isso. Muito obrigado. Com a justificativa de voto, vereador Carlão do Basquete. Senhor presidente, eu votei a favor da retirada do projeto, mas eu não poderia aqui me calar e me pautar de dizer que não podemos acomodar com essa situação de projetos inconstitucionais. Então, nobres vereadores, que nós não acomodemos com isso, porque no direito, professor Reginaldo, nós sabemos que existe o princípio da hermenêutica e que nem tudo tem que ser avaliado dos dois lados, né? Então, que isso não possa servir, nobres vereadores, de acomodação. Então, porque senão vai ficar aqui, o vereador vai ficar sem sentido aqui nessa casa. E a gente sabe que existem projetos que nós devemos defender. Tramita um projeto meu nessa casa, senhor presidente, que, sim, eu apontei uma emenda e eu estou mostrando aonde que realmente está o que vai de encontro ao projeto, que não tem despesa, que já existe uma emenda, inclusive de minha autoria, e que realmente não vai gerar essa despesa, está indo de encontro ao projeto. Então, para que nós não se acomodemos, e isso sim sirva de incentivo cada vez mais para nós nos aprofundarmos e ainda mais, e estudar ainda mais, porque nem sempre não existe uma verdade absoluta, igual o professor Reginaldo disse, para que nós possamos ver o princípio da hermenêutica, ver os dois lados. Então, eu espero que não haja uma acomodação dessa casa, e não vai agir isso da minha parte. Vou estar lutando sempre pelos meus projetos. Obrigado, senhor presidente. Com a justificativa de voto, doutor Francisco. Senhor presidente, senhores vereadores, no meu entendimento, a escolha da via de parto tem que ser feita pelo médico, que acompanha a gestante durante todo o pré-parto. Está me entendendo? Isso porque tem todos os exames na mão e sabe efetivamente que tipo de parto ela tem que fazer. Tá certo? Só isso, senhor presidente. Vou parecer.
Projetos em primeira discussão. Projeto de Lei Complementar 13/2009, de autoria do vereador Dr. Guilherme Henrique de Ávila, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer critérios para pagamento de gratificações e outros benefícios que são acrescidos ao salário dos servidores públicos municipais. Alguma coisa, Juninho? Você falou? O vereador Juninho Leite não apresentou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas novamente do projeto e pedir que encaminhasse a emenda que foi feita ao projeto. Prorrogação de Não, peraí, vista? só um instantinho. Prorrogação de vista? Prorrogação de vistas e pedir que encaminhe uma emenda, é que tem a emenda do Guilherme, não é? Encaminhe a emenda. Você vai apresentar alguma emenda? Só um instantinho, senhor presidente. É o 5 mesmo. Não, mas... Eu quero pedir prorrogação de vista, senhor presidente. A solicitação regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a solicitação de vista, a prorrogação de vista ao vereador Juninho Leite. Projeto de Lei Complementar 16/2009, de autoria do vereador Carlos Henrique dos Santos, Carlão do Basquete, que inclui dispositivos na Lei Complementar 5, de 27 de dezembro de 94, com alterações subsequentes e da providência correlata. O quórum necessário para aprovação é a maioria absoluta. Determina perímetro e distância para construções de novos motéis em nosso município. Com vista ao vereador Cipriano. O vereador Cipriano apresentou parecer por escrito, com a apresentação de emenda, que será lido pelo primeiro secretário, doutor Reginaldo. Câmara Municipal de Barretos, parecer de vista número 907/2009. Processo número 2181 de 2009. Projeto de Lei Complementar número 16 de 2009. Motivou-me o pedido de vista a necessidade de proceder a emendas a fim de esclarecer situações e para que a futura lei atinja seus objetivos na plenitude. Primeira emenda substitutiva ao artigo 1º, para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica incluído o artigo 4º-A na Lei Complementar número 05, de 27 de dezembro de 1994, com a seguinte redação. Dois pontos. Abrem-se aspas. Artigo 4º-A. A construção, instalação ou adaptações de motéis somente será autorizada se obedecer aos seguintes requisitos básicos. 1. A área para efetivação das medidas referidas no caput não pertencer ao perímetro urbano, zona central, estabelecido no plano diretor do município. E 2. Distar, no mínimo, 200 metros em qualquer direção de estabelecimentos de ensino e instituições religiosas. Fecham-se aspas. Segunda emenda aditiva, visando a inclusão de mais um artigo, que será o segundo, renumerando o subsequente, com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica incluído o artigo 4º-B no mesmo diploma legal, com a seguinte redação. Abrem-se aspas. Artigo 4º-B. A construção ou instalação de estabelecimento de ensino e instituições religiosas deverá obedecer uma distância mínima de 200 metros em qualquer direção de motéis. Fecham-se aspas. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, aos 11 de setembro de 2009, Aparecido Donizete Alves Cipriano, vereador. Lido, senhor presidente. Todos os vereadores têm cópia das emendas apresentadas pelo vereador Cipriano. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Otávio solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem.
Aprovada por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está... Deixar para a segunda. Está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não, desculpa, Kiko. Nós temos emendas. Aqui o projeto estava ainda no original aqui. Eu vou colocar em votação, em primeira votação, primeira emenda do vereador Cipriano, que foi lida pelo doutor Reginaldo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de votos contra os votos do vereador doutor Otávio e doutor Kiko Miziara. Eu vou colocar em votação a segunda emenda apresentada pelo vereador Cipriano. Segunda emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a segunda emenda do vereador Cipriano por maioria de votos. Contra os votos do doutor Otávio, Euripim e doutor Kiko. O projeto está em votação na sua redação original. Não, já foi a discussão. Já. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de votos contra os votos do doutor Otávio e doutor Kiko Miziara. A matéria será encaminhada à Comissão de Justiça para elaboração da nova emenda, de acordo com o artigo 178, parágrafo 6º do Regimento Interno. Justificativa de voto, vereador doutor Otávio. Senhor presidente, senhores vereadores, eu respeito do ponto de vista do vereador Carlão do Basquete, seu dogma doutrinário, sua religião, eu respeito tudo. Só que eu fui o autor do projeto de lei que tirava problema de metragem, de construção de motéis, porque eu acredito no incentivo da iniciativa privada. Evidentemente que nenhum dono de motel vai construir motel na porta de igreja, na porta de coisa que é totalmente contrário aos objetivos daquilo que se institui, que o motel nada mais é do que uma permanência rápida daqueles que assim permitem. Então, como fui o autor e protagonista do projeto que revogou essa determinação, eu voto contra a limitação com respeito que merece o vereador, o seu dogma em tudo aquilo que é inerente, que foi e que ensejou o presente projeto. Justificativa de voto, o vereador doutor Kiko Miziara. Senhor presidente, eu votei contrariamente ao projeto porque, e eu vou discutir sobre isso na segunda discussão, eu entendo que o projeto só é efeito, ele não é causa. E esse é o problema básico, e o projeto pretende transformar isso. O projeto e a existência de motel como causa das coisas erradas que estão acontecendo, quando, na verdade, ele é apenas efeito de muitas coisas erradas que vêm acontecendo ao longo dos anos, principalmente via televisão. E para dar uma informação já ao senhor vereador proponente e aos outros vereadores, estatisticamente falando, o lugar onde mais ocorrem distúrbios sexuais, vamos colocar assim, ou incoerências sexuais, ou precocidade sexual, é dentro da própria residência. Não é dentro de motel. Não é o motel, a causa preponderante das coisas abusivas que ocorrem com relação à sexualidade, principalmente a sexualidade iniciada, a sexualidade no adolescente. Então, proibir motel não vai resolver coisa alguma. O que deveria ser incrementado muito mais seria um processo de educação sexual, um processo de orientação que fosse feito sem preconceitos, desde tenra idade, para que aí sim os jovens tivessem uma educação razoavelmente adequada, no sentido, inclusive, de autoproteção. Obrigado. Com a justificativa, vereador Cipriano. Doutor Caio. Bom, senhor presidente, só justificar que a emenda foi para tentar dar uma melhorada, porque o projeto no original colocava 500 metros de distância. E eu fiz um levantamento na Secretaria de Planejamento, e esses 500 metros, devido às escolas e
igrejas que nós temos na cidade, nós inviabilizaríamos a cidade como um todo, pelo que eu verifiquei. Por 500 metros, não é 500 metros de distância, não, é um raio. O raio fica muito grande. E achamos por bem diminuir para 200 metros. O plano diretor não passa a ferir o plano diretor. O segundo, houve uma preocupação na segunda emenda, que alguma escola faculdade poderia montar ali próximo aos motéis. Eu estive verificando o local que se pretende montar futuramente a faculdade de enfermagem aqui em Barretos é a mais de 200 metros dos motéis, então, plenamente possível. Então, por isso que a gente apresentou essas emendas. Eu acho que 200 metros é possível, apesar de, categoricamente falando, eu sou contrário a qualquer proibição, né? Mas, para poder ficar melhor, a gente colocou essas emendas de 200 metros para que fique um pouco menos incisiva. Com a justificativa de voto, o vereador Carlão do Basquete. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria agradecer a votação da maioria que entendeu. Nós entendemos que a preocupação realmente, como estava a lei do perímetro do motel, prejudicava, sim, alguns estabelecimentos de motéis, porque o perímetro urbano, a gente entende que é uma área muito extensa e estava irregular os motéis que aí estavam construídos. Então, a gente entende, sim, que teria que ter feito alguma coisa. Mas tirar a lei, igual foi tirada, e não colocar outra no lugar, é que me fez entrar com esse projeto de lei nessa casa. Então, eu queria, primeiro, agradecer àqueles que entenderam que nós precisávamos, sim, reparar aí uma delimitação de área. Porque, igual o doutor Otávio disse, que donos dos motéis não iria construir motel perto de escolas. A gente está vendo tanto absurdo aí, aparece um cabeça de baga e constrói motel em cima da igreja, igual o Cipriano já mostrou. E o doutor Kiko disse também que o maior abuso estava nas residências. Não é só em residência, não, doutor. A gente vê até consultórios médicos aí hoje, médicos usando aí esse tipo de abuso, não é só na casa. Então, acho que tudo que possa ser para evitar, pode ser evitado, sim. E eu fico feliz nessa noite, da gente ter posto aqui uma limitação, ainda que de 200 metros, Cipriano. Votei na sua emenda, porque acho que a gente tem que testar, ver como é que isso vai funcionar. E é como essa Casa de Lei aprovou os 200 metros, se não for suficiente, logicamente, vamos voltar para os 500, até 1 quilômetro, se for assim necessário. Então, como fase experimental, eu acho que 200 metros de longe, né, dessa área de zona central. Não, a zona central, inclusive, ficou preservada nesse projeto, viu, nobre vereador? E é o que... porque já imaginou um motel do lado ali da Praça Central? Fica uma coisa difícil, né? Então, achei importante essa Câmara realmente votar esse projeto e limitar definitivamente essa questão do motel e passar aí uma régua. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra de justificativa de voto, o vereador Euripinho, pelo tempo de 3 minutos. Senhor presidente, eu votei favorável ao projeto, entendo que essa casa avançou muito em relação a esse assunto, tendo em vista que aquelas pessoas que já investiram na nossa cidade já têm os seus motéis aí, né, doutor Otávio? Através do projeto de lei, ela está protegida porque, na verdade, gera emprego, uma série de coisas e não podemos alterar. E, com relação a esse projeto do Carlão, para futuras novas obras que possam surgir nesse sentido, disciplinar é muito bom. Eu votei contrário à emenda do Cipriano em relação à distância de 200 metros, que tem um efeito contrário, que seria, nós sabemos hoje que a cidade está crescendo muito, e muitos setores da cidade, doutor Kiko, tem se construído escola, como é aqui, perto aqui no aeroporto, né? E eu entendo que, de repente, como já existe um motel lá, no crescimento da cidade, com o intuito de aproveitar aqueles espaços e outros para construir determinadas obras nesse sentido, que vai ser bom para a nossa cidade, pode, entre aspas, ficar prejudicado. Então, eu procurei prevenir meu voto no sentido de
de precaver para que isso não venha acontecer. Como foi discutido hoje na reunião com a gente, né, Cipriano? No sentido de poder melhorar ou tirar essa emenda para deixar aberto para que os novos investimentos cheguem para a nossa cidade, que é o sonho de todos nós, e não fique prejudicado por esse simples detalhe que pode, no futuro, acontecer ou, às vezes, nem acontecer. O importante é que a casa avançou muito em relação a esse assunto. Muito obrigado. Doutor Francisco, a justificativa de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos aqui desde o início do ano discutindo distância de motel, igreja, escola, tá certo? Vamos votar isso, vamos resolver isso, tá certo? Entendo como o doutor Caio, que motel não é efeito, é causa. Muito obrigado. Kiko. Terceiro projeto em primeira discussão, projeto de lei complementar 21/2009, de autoria do vereador Carlos Henrique dos Santos, Carlão do Basquete, que cria o perímetro especial do Bosque Municipal de Barretos e dá outras providências. O quórum necessário para aprovação, maioria absoluta. As comissões elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Euripim solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Com a palavra o autor, Carlão do Basquete. Senhor presidente, senhor vereador, vereadores, primeiramente eu queria agradecer às comissões na qual passou esse projeto e dizer que eu estou muito feliz nessa noite, porque a gente sentiu aqui a dificuldade que é aprovar um projeto de lei nessa casa. Inconstitucionalidade, 4, 5 projetos foram retirados dessa casa nessa noite, 3. Então, a dificuldade que é constituir um projeto de lei. E a gente, senhor presidente, eu quero aproveitar aqui e dizer que a gente quer quebrar um mito, porque, na verdade, é assim, senhor presidente, a população criou um mito de que vereador vai na Câmara beber água, cafezinho. Isso não é verdade. O vereador, para estar aqui, para poder apresentar um projeto de lei, ele tem que estudar muito. E ainda mais, senhor presidente, que o vereador vem todo dia nessa casa aqui, porque ele tem que dar parecer. Então, em todos os projetos, do prefeito e do vereador. Então, não se limita simplesmente a estar aqui nas segundas-feiras votando o projeto. O vereador, sim, todos os dias passa aqui, toma conhecimento, lê, apresenta emendas, não se limita só à segunda-feira. Então, como já foi dito, das comissões, eu queria agradecer a todos. Esse projeto de lei tramitou nessa casa, todas as comissões elaboraram um parecer pela tramitação do projeto, e é com relação ao Bosque Municipal. A delimitação da área do perímetro da construção do Bosque Municipal. Essa área que eu gostaria de expor no telão, senhor presidente, é aquela área próximo ao bairro Nadir Kenan, ao lado do Hospital do Câncer de Barretos. Uma área de aproximadamente 5 alqueires que nós temos dentro do nosso perímetro aqui da cidade, uma área que está dentro do nosso município aqui, próximo do Hospital do Câncer, aquele conjunto habitacional ali, os predinhos, uma área, Jardim Feitosa, bem lembrado. Essa área, senhor presidente, até pouco tempo não pertencia ao município, era uma área particular, onde o município não tomava uma iniciativa, e o município ficava difícil também tomar uma iniciativa em propriedade que não lhe pertencia. E naquela área verde, acima da mata, hoje é um loteamento. E a gente sabe que o proprietário desse loteamento deu, em contrapartida, aquela área verde para o município. Esse vereador, assim que tomou ciência desse projeto, dessa doação dessa área, tomou as medidas e se deslocar até a prefeitura, fazer um levantamento dessa área, conversar com o prefeito,
ir atrás de deputados, ir atrás, ir até a São Paulo, conhecer um pouco do projeto do bosque, como é montado. E hoje nessa casa, esse projeto entra em discussão. Fico muito feliz porque não esbarrou aí em nenhuma inconstitucionalidade e tramita tranquilamente na casa. Queria dizer que esse projeto vai somar, senhor presidente, projeto do Bosque Municipal para Barretos, vai somar, vai de encontro àquele projeto do verde e azul, que essa Câmara votou recentemente aqui, 6 projetos, né, doutor Francisco? 8 projetos, né, bem lembrado, 8 projetos que vão contribuir para que Barretos suba aí nas notas, né, que o Estado dá para disponibilizar verbas para a cidade naquele município que cumpre 10 diretrizes. E Barretos está em 9º lugar, com 89 pontos. Eu acredito, senhor presidente, olha lá, como está no telão, olha lá, Barretos, mostra lá, por favor. Olha lá, está em 9º lugar. Eu acredito que com um projeto desse, do Bosque, que tem um peso muito grande, eu acredito que nós podemos chegar a 100, a nota 100, e o nosso município, assim, poder receber mais incentivo do governo estadual com esse projeto do Bosque Municipal. Senhor presidente, a gente tem uma parte. Vereador Carlão, eu louvo a atitude de Vossa Excelência e a preocupação. Eu só faço uma perguntinha para o senhor que me deu um... Me perguntaram, eu vou perguntar a Vossa Excelência. Nessa área de quase 5 alqueires, porque não dá 5 alqueires, que foi reservada para um verde, uma área tranquila no local, localização. Vossa Excelência, como vereador e munícipe, preferia um bosque lá, lógico, evidentemente, habitado por animais, tal, tudo isso, ou uma escola do Senai? Me perguntaram isso. Eu vou quero perguntar para o vereador para que responda. Foi uma boa pergunta. Eu queria responder essa pergunta. Foi bem. Essa parte foi muito interessante, nobre vereador, que vai me permitir a explanar essa área com o Senai seria muito proveitosa, mas ela é área de preservação permanente, não pode ser desmatada. Nós temos essa área verde no meio da nossa cidade. E o senhor, como advogado, deve saber bem que ela não pode ser tocada. É área de APP, área de preservação permanente. Então, a gente queria que fosse até uma indústria ali, né? Mas como a gente tem que respeitar as leis ambientais, e esse vereador está aqui para isso, a área de APP não pode ser tocada para construir indústria nem nada. Então, aproveitar essa área que está no meio da cidade é que a inteligência e a diferença. Fazer com que aproveite uma área verde dentro da cidade para que não fique ali a trânsito de marginais, para uso ali ilícito. Então, interessante, sim, aproveitar e fazer um bosque municipal onde a população possa estar levando seus familiares para desfrutar de um momento ali harmonioso, de verde. E, concluindo, senhor presidente, ali, eu fiz questão de entrar com esse projeto para poder limitar o perímetro daquela área exclusiva ao bosque municipal. Para a gente poder, num futuro próximo, ter garantias e respaldo estadual, porque a gente, com essa lei aprovada, senhor presidente, do perímetro do bosque, nós possamos chegar amanhã num deputado e pedir uma emenda para poder montar o Bosque do Saber dentro dessa mata, onde nós possamos levar nossos alunos da rede municipal para ter aula de biologia dentro do bosque. Ora a importância desse projeto, senhor presidente. Delimitando essa área, o governo, os deputados, vão ver que realmente existe um trabalho sério nessa Câmara e que realmente existe uma área delimitada, exclusiva ao bosque, e assim disponibilizarão orçamentos e verbas para construir dentro daquela área que estava perdida, entre aspas, não poderia construir uma indústria nem nada, porque é uma área de APP, realizar o bosque municipal. Aí sim, um trabalho legal, que eu quero parabenizar também a todas as comissões que deram parecer pela essa tramitação, e dizer que essa área, em futuro, em breve, já tive visitando alguns deputados que disponibilizaram, falou, assim que limitar essa área, esse perímetro desse bosque municipal, nós vamos estar disponibilizando verbas para Barretos, senhor presidente, para, sim, ali naquele local, criar uma infraestrutura para que a gente possa realmente fazer um trabalho não só de lazer,
para todas as famílias barretenses, mas sim para a rede municipal trazer ali os seus alunos, porque hoje nós acompanhamos a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas, que metodologias estão sendo criadas com alternativas de tirar o aluno de dentro da sala de aula, professor Reginaldo, porque hoje o aluno não aguenta ficar trancado mais ali, a quatro paredes. Com a criação do Bosque Municipal em Barretos, professor, nós podemos ter aula de biologia lá no bosque, uma área verde maravilhosa, onde vai ser prazerosa. O aluno vai se interessar pela natureza, ele vai estar em contato direto e vai permitir que ele possa sair de dentro da sala de aula. Tem uma parte, capitão. Tem tempo. Ô, Carlão, você está de parabéns. Realmente a área é uma área muito importante, uma área bonita, eu moro ali, né? Mas eu queria dizer o seguinte, dentro desse local onde vai ser feito o bosque, realmente não pode ser construído. Mas na divisa existe uma área institucional grande, onde parte foi doada para a Fundação LVF, e tem uma grande área ainda que está destinada, se não me engano, para a pasta da educação e da saúde. Então ali sim poderia construir essa escola. Eu acho que se construísse uma escola ali e utilizasse até os alunos, né, dentro da mesma matéria, para trabalhar em preservação desse bosque, eu acho que seria muito proveitoso. Tá bom? Só isso. Realmente, capitão, eu acho que a importância disso tudo é a gente garantir aquela área como exclusividade ao Bosque Municipal de Barretos. E aí que eu entrei com esse projeto delimitando aquela área do perímetro do bosque. Porque na hora que a gente for até Brasília ou até São Paulo pedir recursos para o governo ou então para os deputados, emendas parlamentares, assim como esse vereador já fez e conseguiu várias, como já foi dito aqui, senhor presidente, nessa tribuna, eles sentirem que realmente possam mandar verba para Barretos, porque existe uma área delimitada exclusiva ao Bosque Municipal. Senhor presidente, e para complementar, hoje, em reunião com o prefeito, os vereadores que aqui estavam ouviram o prefeito falando que a ideia é maravilhosa e vai apoiar o projeto. E isso a gente fica feliz, porque, sabendo que vai sair daqui um projeto aprovado, essa Câmara tem contribuído muito com o meio ambiente, com a área verde, haja vista esses 8 projetos que foram votados. Eu acredito que esse não vai ser diferente. Quero parabenizar a Câmara por essa consciência do verde e do azul agora. E o senhor prefeito municipal, doutor Emanuel, nos disse à bancada que iria empenhar e estava disponibilizado já quase confirmada, né, nobre vereador Juninho Leite, o alambrado de toda aquela área, daquela mata, senhor presidente, 5 alqueires, todo alambrado, seria um primeiro passo para que realmente a infraestrutura pudesse ser começada naquele local. Então, não vejo que realmente é um projeto que vai crescer muito ainda e vai dar muito o que falar e vai ficar marcado na história de Barretos, o Bosque Municipal de Barretos. Você tem a palavra, Juninho. Obrigado pela parte, nobre vereador. Eu quero aqui manifestar meus votos de congratulação, Vossa Excelência, por mais esse projeto. Vossa Excelência, que é um campeão de projeto nesta casa e projetos que realmente vão ao encontro da população. Tem já ali na região dos lagos o parquinho, foi idealizado por Vossa Excelência, que é uma área de lazer para as famílias barretenses, e agora o bosque, que está delimitando essa área do bosque, naquela mata que existe ali, perto do Hospital do Câncer, próximo aos Predinhos, na Dirquenã, vários bairros serão beneficiados, enfim, toda a população barretense que ali poderá ter mais um local de lazer nesse município. Vossa Excelência, que é um vereador preocupado com o lazer da população, com o esporte e também com o social. Quero parabenizar por mais esse projeto e dizer que pode contar com o meu apoio, que nós também estaremos juntos, trazendo recursos para que possamos viabilizar também ali no bosque todas as infraestruturas necessárias que precisarem. Parabéns por mais esse projeto, nobre vereador. Obrigado, nobre vereador Juninho Leite. Essas palavras vindo de Vossa Excelência, isso me dá assim, um incentivo a mais para estar empenhando projetos dessa grandeza. Senhor presidente, espero que a gente... Palavras, professor Reginaldo. Me dá uma parte? Toda. Vereador, Carlão, de fato, o senhor está de parabéns. Obrigado. Eu fico imaginando, desde o início, quando o senhor já
cogitou de apresentar esse projeto, eu ficava imaginando como era o estado de São Paulo antigamente, há 200 anos atrás, 300 anos atrás. Era tudo dessa forma, como esse bosque se apresenta hoje aqui. Era uma mata só, né? Uma parte de mata atlântica, e hoje é a realidade que a gente vê. Infelizmente, nós vemos algumas manchinhas no estado de São Paulo com uma mata como essa aí. Então, com isso eu quero ressaltar a importância da preservação de uma mata dessa, que não se constrói de uma hora para outra, né? É preciso muitos e muitos anos para se reflorestar e chegar numa situação como essa. E Barretos é um município muito carente, a zona urbana de Barretos é muito carente de matas como essa, e já tinha muitas, né? Mas hoje, eu até me surpreendi quando o senhor descobriu essa mata aí, porque, de fato, que outro local da nossa cidade que tem, né? E nós precisamos, eu acho que Barretos precisa criar mais bosques, parques, como em outras cidades do mesmo porte de Barretos tem. E isso é muito importante, não só para o lazer, mas para a convivência das famílias barretenses. Então, eu confesso que o senhor está de parabéns, eu quero te dar os parabéns por esse projeto e dizer que, desde o início, eu me engajei com toda a sinceridade e ânimo para que ele fosse aprovado também. Parabéns. Professor Reginaldo, palavras vindo de Vossa Excelência, uma pessoa com experiência política grande, vindo esse elogio, para mim, é motivo de muito orgulho, viu, professor Reginaldo? Fico muito feliz. Com a palavra, nobre vereador. Meu caro amigo Carlão, quero parabenizar, como já foi dito, pelo seu projeto, e dizer que este é o momento do verde. E tenho certeza que, se todos os parlamentares estão focados com relação à preservação, ao nosso futuro, que será, você parabeniza por nós termos encontrado com o professor Reginaldo, bem raro em nossa cidade, essa mata, importantíssima. Então, eu acredito que, como o doutor Manuel falou na reunião com a gente hoje, que não vai faltar recurso, não. Que os deputados realmente, temos aqui vereadores do Partido Verde, irão sim ajudar também a buscar recursos junto aos deputados que tanto falam em preservação, para que a gente, conseguindo esses recursos, podamos dar realmente esse bosque municipal, que é muito importante para a nossa cidade e vai ser de grande utilidade, até na área educacional, como foi dito aí, de exploração, de estudo, de uma série de coisas. Isso é muito importante e eu parabenizo por esse projeto. Com certeza, a palavra. Não. Senhor presidente, senhores vereadores, Carlão, parabéns pelo projeto. Obrigado. Tem uma parte. Eu quero uma parte. Milton. Parabéns ao Carlão, vereador, aí, com esse projeto que eu vou votar favorável. Desde o início vem colaborando com o verde na nossa cidade e, de fato, é um lugar adequado para que se crie mesmo um bosque. Em outras cidades da nossa região já existe. Guaíra já tem uma parte assim, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, e agora Barretos. Eu acho que é o momento certo para ser criado isso e vai fazer assim a nossa cidade manter esse verde. E realmente nas localidades aqui existe pouca área verde, como o professor Reginaldo falou, e é importante a gente passando por lá se ver só isso mesmo. E parabéns, você acertou, você teve um olho biônico. Obrigado, nobre vereador. Importante também que não vai virar um matel, né? Não vai ser um matel, vai ser agora um bosque, né? E isso eu acho que é importante, cercar a área, fazer dali um lugar sério, preservado, porque tem sido sim depredado. Eu andei lá dentro daquela mata, senhor presidente, e ali muitos galhos estão sendo derrubados, animais de 2 patas, 4 patas ali, deteriorando. Tem uma parte. Senhor presidente, senhores vereadores, Carlão, eu posso dizer a Vossa Excelência que eu não sou de jogar confete, mas que Vossa Excelência usou sabiamente a sua inteligência em poder trazer para Barretos essa inovação que é o bosque, mas posso confessar que isso não deixa de ser uma terapia,
aos nossos alunos, você tirando eles da sala, passando o seu dia durante toda a semana, né? Isso você passa a interagir com os nossos filhos, as famílias barretenses em si. Portanto, eu quero lhe cumprimentar e realmente te dar os parabéns. Muito feliz, viu? Parabéns. Nobre vereador Capetinha, esse elogio vindo de Vossa Senhoria, isso me alegra muito. Essa noite é noite de alegria. Estou muito feliz por ter conseguido colocar e tramitar esse projeto maravilhoso, que é o Bosque Municipal. E essa conquista não é só minha, é nossa. E dali por diante, ali, num futuro próximo, acredito que com verbas de governo, nós vamos estar incrementando essa área para que realmente os nossos alunos possam sair da selva de pedra, ali, da sala de aula, melhor dizendo, e vir estudar biologia num lugar em contato direto, com experiências maravilhosas. Isso eu acho que é o mais importante disso tudo. Realmente, essa Câmara tem feito a diferença e eu quero parabenizar a todos que votaram esses 8 projetos que passaram aqui recentemente para fazer com que Barretos consiga nota 10 na área do verde e o azul. E eu acredito que esse projeto do Bosque Municipal vai de encontro a isso e só vem a somar com tudo isso. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, Carlão. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar em primeira discussão. A matéria constará da ordem do dia da próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 21 do corrente. Você acha que ele vai perder essa oportunidade? Projeto de Lei 13/2009, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso, com promessa de alienação de imóveis urbanos pertencentes ao patrimônio público municipal e da outras providências. O quórum necessário é de 2/3, maioria qualificada. Na verdade, esse projeto refere-se a 21 casas, unidades habitacionais do bairro Zequinha Amêndola. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Kiko Miserável solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura. Está em primeira discussão o projeto de lei. Eu peço a palavra. Dr. Caio. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa, pessoas que nos honram até esse momento aqui na galeria, pessoas que continuam nos assistindo pela TV Barretos e aqueles que acompanham pela internet. Eu tenho certeza que essas famílias, Projeto 21, são 21 famílias no Barretos 2, no bairro Zequinha Amêndola, que teve um início em 2005. Eu tive a oportunidade de estar na Coab, lá em Bauru, e, através de informações, como a Caixa Econômica Federal estava tomando posse dos imóveis que estavam com os moradores, estava no nome da Caixa Econômica Federal, existia uma dívida alta de IPTU. Então, através desse requerimento 920/2006, eu fiz um requerimento oficial ao senhor Prefeito Municipal solicitando-lhe informações relativas. Pode passar. A dívida atual da Caixa Econômica Federal com os cofres públicos referente ao IPTU naquela oportunidade. Nós percebemos, através de resposta, que o valor era um valor alto que a Caixa Econômica Federal devia à Prefeitura em termos de IPTU,
E, na verdade, ela estava fazendo a reintegração de posse, ou seja, retirando as famílias daquelas residências. Ou seja, através de leilão, fazia-se o leilão e a pessoa que adquiria tinha a responsabilidade de tirar o morador de casa. É lógico que nós não conseguimos resolver a situação de todos, mas, através desse levantamento, desse requerimento, muita gente fala, o vereador vai lá e faz requerimento, faz indicação. Um requerimento importante que salvou do despejo de 21 famílias. Não tivemos oportunidade de salvar mais, mas, através desse requerimento, nós constatamos que a dívida da Caixa Econômica com a Prefeitura era em torno de 290, 300 mil reais, eu não me lembro. Aí, conversando com o prefeito ele falou, não, Paulo, pode trazer o gerente da Caixa aqui, vamos abrir negociação. Porque nós tínhamos aprovado aqui na Câmara Municipal uma dação em pagamento. O que é dação em pagamento? Existe o contribuinte, ele está devendo para a Prefeitura e tem um imóvel. Ele cede para a Prefeitura o imóvel em troca da dívida dele do IPTU. Então, nós tínhamos acabado de aprovar um projeto nesse sentido e despertou também para que a gente fizesse isso com os imóveis da Caixa Econômica Federal com relação ao IPTU da Prefeitura. Então, através dessa lei 3.921, de 27 de dezembro de 2006, até me recordo, estava em viagem com a família, né, vereador Eripi? Tive que retornar para estar discutindo com os colegas. Numa sessão, o projeto não foi aprovado, aí a gente se deslocou de onde a gente estava e viemos aqui, foi até uma sessão à tarde, aquelas famílias que estão sendo beneficiadas têm ciência disso aí. Então, através desse projeto de lei, foram 21 casas do conjunto habitacional Zequinha Amêndola passaram a integrar o patrimônio público municipal, ou seja, tirando a corda do pescoço daquelas famílias que estavam para ser despejadas. Na forma de quitação de débito tributário, que é referente ao IPTU, da Caixa junto à Prefeitura. Como eu falei para vocês, é importante lembrar que essas casas haviam sido retomadas pela Caixa Econômica Federal. Tá, então, o poder público, através desse projeto de lei, conseguiu, em dação em pagamento, 21 residências. Quais seriam essas residências? Seriam as residências que estavam no leilão em determinada época, ou seja, assim que foi feita a aprovação do projeto. Aí, com o valor da dívida, compensou a Caixa Econômica Federal em 21 casas. Hoje, através do projeto de lei que está aqui tramitando aqui na Casa 13/2009, o morador vai ter uma prestação, uma parcela de R$ 58,70. E o projeto refere-se, todas as casas, elas estão já enumeradas, tá? Todas elas têm a identificação. Volta na primeira, Carlos, só para... Não para isso, mais uma. Essa é a identificação. Tem 21 casas no Barretos 2, no Zequinha Amêndola, com essa identificação. Ou seja, 21 famílias deixaram de estar sendo despejadas. Pode passar. Foi aleatório que estava no leilão. Então, essa é a importância do nosso trabalho aqui dentro da Câmara Municipal, do nosso trabalho como vereador, de estar levantando as questões. Teve a anuência do prefeito, doutor Emanuel, naquela oportunidade, e demorou, né? 2006, agora nós estamos praticamente em 2009, mas eu tenho certeza que essas famílias hoje estão aliviadas, porque tenho certeza que todos os colegas concordam com esse projeto, que, com certeza, quem vai ser beneficiado são essas 21 famílias. Com a palavra, ou a parte para o vereador Eripi. Como foi dito, Paulo,
caro colega vereador. Foi um trabalho de Vossa Excelência, a gente presenciou na época. As famílias estavam desesperadas, veio até a Câmara através de uma reunião. Infelizmente, teve alguns probleminhas técnicos, acabou não sendo aprovado o projeto. Você estava viajando. Estava viajando. Aí depois houve um entendimento e nós vimos que, através do seu trabalho, através do trabalho junto ao prefeito, conseguimos resolver a situação de 21 famílias. Eu quero aqui parabenizar por esse trabalho. E é isso aí, nós temos que aqui na casa buscar sempre alternativa para poder atender a população. Infelizmente, a gente não pôde ajudar muitas famílias, como você disse, porque constantemente a gente era procurado, pessoal que mora no Zequinha Amêndola, que estavam correndo risco de perder suas casas, como já perderam muitos. Mas, de acordo com esse trabalho, conseguiu salvar essas casas, e aí eu quero parabenizar por esse seu trabalho. Obrigado pela parte, vereador Elipim. E esse recurso, R$ 58,00, 21 famílias, o pessoal pode até falar, não, é um valor baixo, mas ele vai para um Fundo Municipal de Habitação. Tem aí outros conjuntos, tem, no caso, a colônia da FEPAS, são 74 famílias, que estão um processo já mais adiantado, o vereador doutor Otávio tem ciência disso aí. Até estivemos, na semana passada, lá na superintendência aqui da rede ferroviária. Foram 44 casas repassadas à Secretaria do Patrimônio da União, estavam faltando 74 em torno da estação ferroviária. Isso aí já está sendo feito, um trabalho também junto ao governo federal, para que a gente possa estar beneficiando as 74 famílias. E, se analisarmos, nós vamos ter aí praticamente um Fundo Municipal de Habitação, que seria uma Coab, onde a própria receita do fundo é receita proveniente de casas que estão sendo repassadas aos moradores de baixa renda. Então, eu gostaria de contar com todos os colegas e dizer a todos que estão nos assistindo que tem mais um projeto também de interesse social, regularização fundiária, que foi aqui levantado por vários vereadores, vereador Elipim, vereador Otávio, vereador Dr. Kiko, em gestões passadas, para que pudesse estar regularizando as casas do Mutirão, tanto do Santa Cecília, como do Gomes, como do Ibirapuera, e também do Habitar Brasil. Eu espero que todos acompanhem na semana que vem, que será a segunda discussão, porque hoje, pelo andar da sessão, eu tenho certeza que nós não vamos estar conseguindo transmitir ao vivo ainda pela TV Barretos. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em primeira discussão. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão. A matéria constará da ordem do dia da próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 21 do corrente. Com a justificativa de voto, o vereador... Eu gostaria de requerer a Vossa Excelência, tendo em vista que esse projeto está na casa desde 10 de fevereiro de 2009. Já discutiu, já falou, vocês querem o quê? Tem que entregar a casa para os rapazes, 21, é só isso. Eu iria requerer, inclusive, tendo em vista a morosidade do projeto, o tempo que já está aqui, se Vossa Excelência entender, assim, os vereadores entenderem de forma contrária, não pode contar. Ou então eu retiro a proposta, Vossa Excelência já concordou também. Não, eu ia requerer a votação em segunda votação, tendo em vista que o projeto já está aqui em fevereiro. A hora que mudar o período, mudar o ano, se não for otorgada a escritura dessa dação de direito de uso, que não é venda, evidentemente vai ser necessário uma nova avaliação para apurar valor. E esse valor automaticamente vai ter um acréscimo em virtude do ano, pode até mudar valor. É essa só a preocupação minha. Se entender melhor deixar para a segunda discussão, também acato, não tem problema. Doutor, o pedido é regimental, eu vou colocar em votação para que a gente possa realizar a segunda discussão na noite de hoje. Podem ficar tranquilos, da minha parte, tranquilo, tá bom? Vamos lá. Vou colocar em votação a segunda votação, conforme solicitação do vereador Dr. Otávio Alves Garcia.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Vou para a tribuna de novo. Não havendo oradores, está em votação. Está em segunda votação. Eu vou colocar em votação a segunda discussão. Está em votação a segunda discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em segunda discussão. O vereador Dr. Guilherme solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a apreciação da redação final na noite de hoje. Apreciação, tá? Eu vou colocar em votação agora a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto de lei. 21 casas aprovadas. Com a justificativa, vereador Milton. Queria parabenizar o nosso presidente da Câmara, Obrigado. Paulo, por essa iniciativa de anos atrás. Eu venho acompanhado isso. Sabia dessas casas que estaria assim para ser regulamentada no momento e veio na hora certa. Eu acho que muitas pessoas vão gostar disso, devido também aos valores que são pequenos e as pessoas necessitam muito de moradia hoje. Isso é bom para Barretos e bom para a nossa Câmara. E Obrigado. parabéns. Obrigado, Michel. Justificativa de voto, vereador Capetinho. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar Vossa Excelência, presidente, Obrigado. pela iniciativa, o vereador Otávio, regime de urgência, que isso aí realmente, né, dá uma segurança às famílias ali que residem. Mas espero também, vereador Otávio, presidente, o executivo também, tomamos aí umas devidas providências e com urgência, presidente, que é referindo-se às famílias que estão ali no Barretos 2, na favela, e em campanha estive com o prefeito, e ali se foi dado e cumprido uma promessa, foi feita uma promessa, que eles teriam a sua residência, e as residências seriam as do Dom Bosco. Eu não sei se seria a primeira etapa ou a segunda. Eu confesso que tenho até vergonha de ir lá na favelinha novamente, que até então não se cumprimos nada. Espero que nós atendemos também aquelas famílias que estão em espera da sua casa própria. Muito obrigado. Projeto de lei 56/2009, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera dispositivo da lei 4.061, de 3 de abril de 2008, com alterações subsequentes e dá outras providências. Senhor presidente, gostaria de solicitar a prorrogação dos trabalhos, tendo em vista o horário. Tá. A solicitação é regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a prorrogação dos trabalhos. Então, esse projeto é referente à adequação de dispositivo no plano de carreira do servidor público municipal, relativo à concessão da progressão funcional para estabelecer que o percentual seja sobre o vencimento base. Juninho, é isso que você vai... Analisando melhor, a gente verificou que tem, se não me engano, 2 emendas, né, nesse projeto. Uma da comissão e outra do vereador Guilherme. E eu solicitar, senhor presidente, também, durante esse período de vista, solicitar a prorrogação e que seja mandado para o jurídico para verificar se é possível tais emendas. Tá, João. A solicitação é regimental. Os favoráveis... Vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a solicitação de vista do vereador Cipriano.
bem como encaminhamento à assessoria jurídica. Projeto de Lei 63/2009, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre a regularização fundiária de imóveis de interesse social de propriedade do município de Barretos e dá outras providências. A regularização se refere ao conjunto habitacional Eli Pimenta, que é o Mutirão Gomes, conjunto habitacional José Eugênio Abrão Miziara, Johnny Miziara, Mutirão Ibirapuera e conjunto habitacional do bairro Nova Barretos. O presidente também ia passar um filminho aí e tal, de... É 5 minutos. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Carlão do Basquete solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. O projeto está em primeira discussão. Vamos analisar, porque a segunda discussão entra bem... Tá, com justificativo de voto. Está em primeira discussão, projeto de lei. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão. A matéria constará da ordem do dia da próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 21 do corrente, com a justificativa de voto, vereador Euripim. Pode ser? Tanto faz. Você falou do mutirão da Cecília, está nesse... Não está, Euripim, não está. Falta, você viu... Senhor presidente, eu tenho certeza que todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que moram no mutirão Eli Pimenta da Gomes, que moram no Johnny Miziara, que é o mutirão do Ibirapuera, que moram no Habitar Brasil, do bairro Nova Barretos, esqueci algum? Os 3, né? Que foi um trabalho que aqui a gente tem que ressaltar, do Luiz Carlos Fabres, a Mônica, da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento e Planejamento Territorial, hoje com o André, com o Jânio. Enfim, senhor presidente, é um trabalho, e nós temos aqui também que parabenizar o prefeito, que realmente teve a coragem, nesse mandato, em 5 anos como prefeito da nossa cidade, de poder peitar essa situação e resolver um sonho de todos esses moradores que moram nesses mutirões, professor Reginaldo, que moram no Habitar Brasil do bairro Nova Barretos, porque agora sim, uma vez aprovado esse projeto, terão as escrituras na mão para regulamentar, aproveitando um momento importante também, que é a baixa custas cartoriais que foi determinada através de um projeto federal. Enfim, nós que, através do todo o trabalho como vereador, senhor presidente, e Vossa Excelência também trabalhou nesse sentido, como todos os colegas, é muito importante ressaltar, nesse momento, como você disse no requerimento, quando você foi atendido, que nós trabalhamos junto ao prefeito todo esse tempo em campanhas para poder conseguir essas tão sonhadas escrituras que esse pessoal tanto necessitam para regularizar suas situações. De uma forma geral, hoje muitas pessoas perderam seus entes queridos, têm que regulamentar situações através de inventário, enfim, hoje poderá ser regulamentada várias situações, e aqui eu quero aqui ressaltar todo o trabalho dessa casa, o trabalho da prefeitura, para que conseguisse essas tão sonhadas escrituras. E eu parabenizo aí o pessoal do bairro do Mutirão Ibirapuera, do Mutirão Gomes e do Mutirão Santa Cecília. Está em andamento, está faltando apenas um detalhe, e nós estaremos resolvendo junto ao prefeito, como foi dito na reunião, e a gente fica muito feliz por esse trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Com a justificativa, doutor Leandro. Senhor presidente, esse projeto realmente é um projeto importante, vai beneficiar todos os moradores desses mutirões. É um projeto que nós temos que aqui parabenizar, acho que de forma unânime, não só os vereadores dessa legislatura, como os vereadores que passaram nas legislaturas anteriores. Recentemente, eu fiz um requerimento solicitando do prefeito a entrega das escrituras, assim como
como eu havia dito, todos os vereadores, cobrou do Executivo, não só dessa legislatura do Executivo, como também dos prefeitos anteriores, porque há décadas esses moradores têm exigido de nós, políticos, uma solução para a entrega dessas escrituras. Então, realmente, é um projeto importante que chegou à casa, foi aprovado de forma unânime, será aprovado em segunda discussão, que vai beneficiar os moradores do mutirão do Ibirapuera, do mutirão da Gomes, do Eri Pimenta, ou seja, todas essas pessoas que há anos e anos clamavam para a regularização da escritura. Então, fica aqui realmente os nossos agradecimentos ao Executivo de ter encaminhado esse projeto à casa, prefeito Emanuel, para que nós possamos realmente votar e regularizar essa situação que há décadas tem sido cobrada dos agentes políticos. Na próxima sessão, aquelas pessoas que estão nos acompanhando, os moradores dos mutirões, do Habitar Brasil, é importante estar acompanhando, porque nós vamos resgatar toda a história do mutirão. Eu, praticamente, desde 1989, eu tenho convivência com os moradores. Nós vamos passar um filme que vai ser interessante, relembrar todos os fatos que aconteceram durante todos esses anos aí. Com a justificativa de voto, o vereador Cipriano. Quero ressaltar também, Euripim, você falou do Luiz Carlos Fábio, da Mônica, da equipe da habitação. Eu quero ressaltar com relação ao doutor Fernando, ele que trabalhou no sentido de estar fazendo ação de uso campeão. A ação do jurídico lá, que trabalhou tudo nesse sentido, foi o Fernando. Não, mas teve ações. Tanto é que o do mutirão lá do Santa Cecília não saiu, porque falta citar uma pessoa. E quem fez todo esse trabalho, doutor Otávio, foi o doutor Fernando, juntamente com o jurídico. Pois não, Cipriano. Bom, senhor presidente, numa época que nós vivemos em que parece que é gostoso meter o pau no prefeito, eu gostaria de ressaltar, acima de tudo, o trabalho do doutor Manuel, nesse caso aí. Porque o Euripim lembra disso, o doutor Otávio acho que deve lembrar, o doutor Kiko, que foi da gestão de 2001 a 2004. Naquela época houve uma tentativa também muito grande nossa, né, Euripinho, de que isso acontecesse. Eu lembro do trabalho também, vamos lembrar, do Zardini também, de um monte de gente lá, até da Lídia Marche, de pessoas que tentaram né? A gente fazia reunião com o prefeito da época e solicitávamos, e aquilo ali parecia que era impossível, que parecia que estava querendo dar ouro para as pessoas, né? E a gente não sentia um esforço em cima disso. E o doutor Emanuel com a equipe, e quando se valoriza um trabalho e também uma equipe, às vezes a gente vê muitas vezes a pessoa criticar a equipe, algumas pessoas que fazem parte da equipe do Dr. Manuel, às vezes com justiça, às vezes nem tanto. É bom valorizar também o trabalho deles, né? Igual foi dito pelo próprio Euripinho, por você, Paulo, que o trabalho foi muito importante. Nós estamos fazendo um trabalho agora também, e a gente louva também o trabalho do Luiz Fabres, né? Luiz Fabres, né? Que também no Santa Cecília, para acontecer a mesma coisa. Alguém falou aí diferente, né? Eu escutei. Então escapou, né? Só que lá no Santa Cecília também, que tem 2 ruas lá que precisamos arrumar em cima disso. E existe um trabalho, um esforço concentrado do Dr. Manuel. Então eu gostaria de valorizar o trabalho da equipe, do pessoal do planejamento, do Dr. Manuel em cima disso. Aquilo que parecia lá para as pessoas que moram lá nos mutirões, como se fosse dando a eles um prédio de 20 andares, parecia que estava fazendo o maior favor do mundo. O doutor Emanuel foi lá com a equipe dele e solucionou o problema. Existe um trabalho, igual falou o próprio Leandro, de décadas. Esse trabalho foi árduo, né? Se formos contar os vereadores, aí vai dar uns 50 vereadores trabalhando em cima disso. Parabéns à equipe que conseguiu isso. Hoje, tenho certeza que o pessoal lá desses mutirões vão dormir um pouco mais tranquilo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a justificativa, vereador Capetinha. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente que tem um conhecimento, um relacionamento com as famílias que ali residem, no Mutirão da Gomes, no Ibirapuera e o Nova Barretos, é onde eu tomo a liberdade, vereador Otávio, de cumprimentar, sim, o senhor prefeito, junto à sua equipe, que realmente realizou o sonho de todas essas famílias que ali residem e estava no aguardo ao longo do tempo. E, nesse momento, muito oportuno,
a regulamentação de todas as suas escrituras, dando a eles realmente o veredito que as suas residências são próprias a partir de agora. Isto é trabalho. Então eu cumprimento aqui, sim, em público, ao Executivo e aos senhores vereadores presentes e aqueles que antecederam em outras gestões que trabalharam muito a todas essas famílias. Me orgulho muito de hoje receber e ver. Não é só um presente a essas famílias, não. A nós também, barretense, porque política, hoje nós estamos vereador, e amanhã continuamos a nossa vida, o nosso dia a dia, mas com o mínimo da consciência de que nós podemos aí compartilhar junto a essas famílias que sonhavam com as suas escrituras, e hoje foram contempladas. Parabéns, obrigado. Projeto de lei. Você pediu justificativa? Desculpa, líder. Justificativa de voto, vereador Juninho Leite. Senhor presidente, eu quero aqui usar para parabenizar o nosso prefeito, doutor Emanuel. Foi um compromisso que ele fez na campanha, e quando falo campanha, não foi nessa, foi na campanha de 2000, quando ele foi candidato, 96, minto, com o César Gontijo, naquela época, quando ele foi vice do César. Ele fez um compromisso que, se ganhasse, tentaria regularizar. Perdeu a eleição, ganhou em 2004, foi em cima, conseguiu de maneira inteligente, junto com o jurídico, utilizar o espaço como uso capião da prefeitura, e agora está proporcionando a essas famílias o tão sonhado escritura dos seus imóveis. Então, parabéns ao doutor Emanuel, que está cumprindo uma promessa sua de campanha e mostrando que realmente os políticos de hoje em dia têm uma maneira nova e uma maneira mais salutar de pensar e resolver os problemas. E quero aqui dar um voto de congratulação ao doutor Emanuel e sua equipe e a todos os vereadores que já batalharam por essas conquistas. Obrigado, senhor presidente. Continue em primeira discussão. Projeto de lei 101/2009, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir, por decreto, crédito adicional especial no valor de R$160 mil. O quórum necessário é maioria simples. O projeto visa a aquisição de material para apoio à implantação de unidades produtivas. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Leandro solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Certinho, certinho. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão. Pela ordem? Pois não. Senhor presidente, eu solicito que seja colocado em segunda discussão na noite de hoje. A solicitação do vereador Dr. Leandro é regimental. Eu vou colocar em votação a solicitação da segunda discussão na noite de hoje. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão. O vereador Juninho Leite solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final na noite de hoje. Projeto de lei
121/2009, de autoria do vereador Dr. Caio Monteiro de Barros, que institui o Dia do Padroeiro Divino Espírito Santo, no âmbito do município de Barretos, e da outras providências. O quórum necessário para aprovação, maioria simples. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Reginaldo solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Senhor presidente, pedi adiamento por 15 dias. Já conversei com o Dr. Caio para estudar melhor esse projeto de lei. Tá bom. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Adiamento por 15 dias. Vou colocar em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.